Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, espero que todos estejam bem, em paz, né? Principalmente aí com saúde. Depois do último vídeo, na qual falamos um pouco sobre o sacramento da Eucaristia, eu recebi algumas mensagens, né? Fiquei muito feliz com isso também, alguns questionamentos e também pedindo para que a gente falasse um pouco mais sobre esse sacramento, né? Sobre o sacramento da Eucaristia, que assim podemos dizer, o rei dos sacramentos. Bom, nos primeiros séculos do cristianismo, os cristãos, né, recém-convertidos do paganismo, após fazerem uma longa catequese, eles recebiam de uma só vez, no mesmo dia, os três sacramentos que a gente chama de iniciação à vida cristã. O batismo, que os fazia membros da igreja como filhos de Deus, recebiam também no mesmo dia a crisma, que confirmava com o Espírito Santo para que eles pudessem viver, né, uma fé adulta, madura, e também no mesmo dia recebiam juntos a Eucaristia. Pela primeira vez recebiam o alimento da vida divina, da graça e da fé. Era o que chamamos de primeira comunhão. Não se concebia um cristão, né, não se aceitava ou se entendia que um cristão não vivesse da Eucaristia, da comunhão sacramental. Tanto que a Eucaristia era levada aos que não podiam comparecer na Assembleia Dominical. O diácono, ao fim dos encontros, né, do que se chamava da fração do pão, levava para eles, para os doentes, para os enfermos, a Eucaristia. Nos primeiros 300 anos da Igreja, a Eucaristia era sempre celebrada à noite, após o dia de trabalho. E no tempo das perseguições eram celebradas também às escondidas, nas catacumbas. Se tinha essa necessidade da comunhão da Eucaristia para quê? Para alimentar a fé. Pois a qualquer momento o cristão ele poderia ser preso, poderia ser maltratado, torturado pelos romanos e poderia ser obrigado a renunciar à fé e até mesmo morrer. Ou seja, muitos tinham que dar a vida pela fé em Jesus Cristo. Nós não podemos esquecer que a Eucaristia, o Cristo, esse Cristo que alimentou os nossos irmãos, é o mesmo Cristo que nos alimenta hoje. Não deveríamos também nós sentir essa necessidade do Cristo em nossas vidas, assim como os nossos irmãos, né, os primeiros cristãos sentiam? O Cristo que quer ser nossa força hoje é o mesmo Cristo dos mártires. A palavra Eucaristia quer dizer dar graças, agradecer. Portanto, Eucaristia é o sacramento da boa graça. A Eucaristia está intimamente ligada à Páscoa, que quer dizer passagem. Ela tem esse sentido de libertação, de passagem da escravidão para a libertação. Foi quando o povo hebreu, nas vésperas de fugir do Egito, comeram o cordeiro assado com ervas amargas, pão sem fermento, com vinho e água. E o sangue desse cordeiro marcava a casa onde tinham hebreus, se preparando para a passagem, para a Páscoa. E esses não foram atingidos pela ação exterminadora do anjo de Deus. Bom, como o Antigo Testamento é pré-figura do Novo Testamento, o Cordeiro Pascal simbolizava o verdadeiro Cordeiro que morreria para libertar o homem do pecado. Um Cordeiro que se tornaria o nosso alimento. É o que repetimos em nossas missas. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. E Jesus, na noite em que celebrava essa Páscoa dos judeus, durante a cerimônia, ele instituiu o sacramento da Eucaristia. E no dia seguinte, ele seria o cordeiro a ser sacrificado. É na cruz que ele atualiza o sacrifício, que será sempre celebrado sob as aparências do vinho e do pão. Bom, teológica, bíblica e liturgicamente, a Eucaristia é uma celebração pascal. Jesus quis também quis tornar-se comida, ser alimento, tornar-se uma refeição, que agora será celebrada sob o altar, que ao mesmo tempo se torna mesa de refeição. A Eucaristia é, portanto, o mistério de nossa fé. Mistério porque não podemos explicá-lo cientificamente. Nenhum exame químico vai comprovar que, após a consagração eucarística, já não existe mais pão nem vinho, porque as aparências, podemos dizer físico-químicas, continuam as mesmas. Cor, tamanho, cheiro de pão e cheiro de vinho.
O que nos dá a certeza da presença de Jesus Cristo na Eucaristia é tão só e unicamente a fé. Na Eucaristia, assim como em todos os mistérios de nossa religião, nós os aceitamos. Não porque os entendemos e os comprovamos por qualquer ciência, mas porque confiamos em quem nos revelou esse mistério. No caso da Eucaristia, é o próprio Deus que nos revela esse mistério, ou seja, não importa se eu não entendo, se eu não compreendo esse mistério ou a grandeza dele, o que importa é saber quem me revelou. No mistério da Eucaristia, portanto, nós não podemos entender como é que Cristo está presente sem ocupar espaço, sem ser visto. Isso seria a essência do mistério, que eu não posso entender. Mas o que eu entendo é a existência do mistério. Ele existe porque alguém me revelou. E eu aceito esse alguém que me revela o mistério. Aceito com toda a confiança. Isso é fé. Depois vem a vivência dessa fé. Ela me compromete e devo ser coerente vivendo de acordo com aquilo que eu creio. Mas aí vem uma outra questão. Mas e Jesus? Ele disse e realizou mesmo? Bom, é fácil demonstrar isso, pois a Eucaristia é uma das verdades que Deus fez questão de deixar bem clara na Bíblia. Já no Antigo Testamento, há vários símbolos, figuras, pré-anunciando essa Eucaristia. Nós temos o maná do deserto, temos o sacrifício de pão e vinho de Melquisedeque, temos o Cordeiro Pascal. No Novo Testamento, um ano antes da realização da instituição da Eucaristia, Jesus faz a promessa dela. Está lá em João, capítulo 6, versículo de 1 a 15, onde Jesus multiplica os pães, como uma prévia da promessa que iria fazer. E no mesmo dia, Jesus estava no mar com os apóstolos pescando, só que chega até eles andando sobre as águas. E assim Jesus dava-lhes a entender que ele tinha o poder para dar a seu corpo propriedades, qualidades que o nosso corpo por si só não tem. Ainda mais quando aquele corpo de Jesus tivesse as propriedades de um corpo ressuscitado. Certamente fugiria, é claro, a todas as leis da física e da química e poderia caber em uma hóstia. Mas a promessa maior está em João, capítulo 6, dos versículos 35 até o 69, quando Jesus afirma: "O pão que eu darei é a minha carne. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terei a vida em vós." A essas alturas, é claro que os ouvintes de Jesus ficaram confusos, e muitos deles acabaram indo embora. E entre eles se perguntavam: como pode ele dar-nos a comer a sua carne? Mas Jesus insiste: minha carne é verdadeiramente uma comida e meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Diz o Evangelho que a maioria dos discípulos foi embora, ou seja, não queria acreditar. É quando Jesus diz aos seus apóstolos, e vocês querem ir também? Enfim, é onde Pedro diz, em nome de todos, faz uma profissão de fé na Eucaristia: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. E nós acreditamos. Muitos ouvintes entenderam comer a carne e beber o sangue de Jesus no sentido grosseiro, como se devessem morder Jesus e mastigá-lo bebendo seu sangue, um sacrifício cruento. Mas Jesus já dera a entender que se tratava do seu corpo, verdadeiro sim, mas ressuscitado. Tanto que Jesus vai dizer que o Espírito é que dá a vida. Jesus fala do seu corpo ressuscitado. Falava de um mistério que somente a fé pode nos fazer aceitar a Eucaristia. Então fica aí uma reflexão para todos nós, a partir desse grandioso sacramento da Eucaristia. Em um próximo vídeo falaremos um pouco mais e tiraremos também algumas dúvidas sobre esse tão rico e tão belo sacramento. Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.